Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Sem mais delongas, já para dentro do episódio. Tarreneque Salazar, Tarreneque Salazar, Tarreneque Salazar, sangue de Cristo tem poder. Eu tinha que falar disto. Eu estava a arrebentar. Eu estou ao rubro de fúria, de incompreensão, de tudo. Todos nós vimos, em Portugal, que o Coiso Mora agora lembrou-se de andar a dizer televisões, comícios e, expande-se, Assembleia da República, que seriam precisos 3 Salazares para acabar com a corrupção em Portugal. Não me interessa para nada se Portugal tem muita corrupção, se tem pouca corrupção. Agora, nem meio Salazar, nem um terço Salazar, não quero Salazar nenhum. Antes de entrar em mais coisas, eu hoje venho aqui artilhada com material que nunca mais acaba. Na Constituição da República Portuguesa, artigo 46, número 4, não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem ideologia fascista. Portanto, acho absolutamente extraordinário que um deputado da nação, dentro da Assembleia da República, democraticamente eleito, profira afirmações que são inconstitucionais. Além disso, na lei número 64/78, de 6 de outubro, no seu artigo 1º, diz-se claramente: são proibidas as organizações que perfilhem a ideologia fascista. Portanto, andar para aí aos guinchos a dizer que eram preciso 3 Salazares é fazer a apologia do inconcebível, do inominável. E eu já nem vou lá pela censura, pela falta de liberdade, pelas crianças alcoólicas, profundamente alcoólicas, devido às sopas de cavalo cansado, desde a mais tenra idade, que era para não chorarem, por o Fátima Futebol e Fado, pela profunda analfabetização de todo um povo para ser mais fácil dobrá-lo, nem pela lei do indigenato e pelo estatuto dos assimilados ou dos civilizados, pelas reservas de ouro conseguidas à custa de trabalho forçado de indígenas moçambicanos que os donos das minas pagavam ao Estado português em barras de ouro e davam meia dúzia de tostões aos infelizes que viviam, morriam e sofriam dentro das minas para o continente engordar as suas reservas de ouro. Já nem vou lá pela PIDE e pelas torturas, e ainda hoje eu conheço gente que viva, que engoliu o medo, fez das tripas coração e sofreu o absurdo para que se pudesse viver em liberdade, porque a liberdade é uma vertigem, vale tudo, até a vida. Já nem vou lá por causa de tudo isso, mas vou lá também e sobretudo por uma geração totalmente amputada por dentro e por fora, que foi para a chamada Primeira Guerra Colonial e depois a Guerra do Ultramar, porque na altura havia uma teoria que dava imenso jeito de um sociólogo brasileiro, Gilberto Freire, que se chamava luz ao tropicalismo e que assegurava de uma forma pseudocientífica que não havia racismo em Portugal porque, por uma série de questões que eu agora não vou explicar, que nunca mais sai daqui,
ou mesmo pelo darwinismo social, que também era um dos argumentos muito enfocados. Salazar, esse para mim era o cerne. Imaginem os vossos filhinhos, vocês próprios, os vossos irmãos, os vossos namorados, os vossos maridinhos, irem todos para um ambiente hostil, um terreno que não conhecem, meninos da Avenida de Roma ou do outro lado qualquer, ou do Cacém, ou de Viseu, ou de Vila Real de Trás-os-Montes, não interessa para nada, meterem-nos neste momento, na altura era em barcos, agora era em aviões, bora lá, vai para a guerra. E porquê tanta fã pela guerra? Bem, é preciso dizer que desde o início da década de 60, a nível internacional, houve um braço de ferro entre Portugal e a ONU, exatamente por causa de Portugal ter colónias, e depois houve uma coisa chamada a Declaração da Descolonização, feita pela ONU, enfim, uma série de fatores que contribuíram para que Portugal, e também a África do Sul devido ao apartheid, mas no caso de Portugal, fosse cada vez mais encostado à parede. Salazar, que era teimoso, que nem um arroxo, e pronto, era o que era. E eu tenho que vos ler isto porque eu acho isto maravilhoso e lapidar. Em 12 de agosto de 62, Salazar fez um discurso à nação cujo título era Política Ultramarina e com o subtítulo Vamos a ver se nos entendemos. Este discurso está no YouTube, é longo, vale a pena ler, ouvir e ver, aquela vozinha de padre que ele tinha. Foi de onde eu retirei este resumo. Em relação aos novos Estados-membros da ONU, Salazar refere que quer a ONU, quer a criação da Organização da Unidade Africana, na altura, OUA, apenas pretendiam conjugar esforços de modo muito especial contra os nossos territórios em África e, em consequência, isolar internacionalmente Portugal. Também somos, além do mais, e em melhor título que outros, uma nação africana. E Angola é uma criação portuguesa e não existe sem Portugal. Palavras de Salazar. Também em relação aos movimentos de descolonização que se verificavam por toda a África, Salazar teve uma palavra a dizer, em particular que a base da descolonização residia somente na transferência do poder do branco onde o detém para o negro que o reivindica e deve exercê-lo só por ser mais numeroso. Não é de admirar que, relativamente à atuação na ONU, Salazar considerasse que a campanha anti-portuguesa era provocada pelo facto de ser hoje o continente africano o grande espaço de competição das duas mais poderosas nações, os Estados Unidos e a Rússia, ou de três, pois a China comunista fez ali a sua aparição. Neste caso, o vaticínio não estava errado, 60 anos decorridos, pode afirmar-se que tinha razão quanto a esse aspecto. E Salazar termina o seu discurso de forma sibilina, dizendo: havemos de chorar os mortos se os vivos não os merecerem. Isto é extraordinário. Isto é uma demência. Após este discurso, a posição de Portugal era clara. As colónias eram uma parte de Portugal e seriam mantidas a todo o custo. O custo foi vidas, foi traumas, foram amputados por dentro e por fora. E eu sei o que eu digo. Aliás, não há ninguém, eu acho, ainda hoje, que não tenha um familiar ou um amigo ou alguém que não tenha sido amputado na guerra colonial. Mais tarde, e isto é muito engraçado, porque não tem graça nenhuma, em 1972, Amílcar Cabral referiu num discurso que Salazar não passava de um crente fanático do dogma da superioridade do europeu e da inferioridade do africano. Ele morreu, como se sabe, doente de África.
palavras extraordinárias de um homem que foi um homem absolutamente invulgar. Eu sei, porque é que o coiso se atreve a fazer este tipo de afirmações, a gritar por Salazar. Porque é uma forma de piscar o olho a toda uma mole de apoiantes de Salazar que ainda andam meio envergonhados. Dar-lhes espaço, abrir-lhes uma porta, abrir-lhes uma oportunidade. Venham que eu vou vos legitimar. Num país normal, peço desculpa, e nesse aspecto Portugal não é os brandos costumes, seja lá o que isso for. Tipo, tinha sido, pelo menos, erradicado de deputado. E o a seita já estava ilegalizada há muito tempo. Ao mesmo tempo, é um puto a testar até onde é que pode ir. As crianças fazem isto. Até onde é que pode ir? E mais, e mais, e mais, e mais. Amanhã vai estar a referir Hitler e o quê? E faz a saudação do nazi em público, na Assembleia da República? Estão à espera disso? É só o que falta. Abram a pestana, por amor de Deus. O Salazar achava que era ungido. Eu li a correspondência entre Salazar e o Sergeira. Qualquer pessoa pode ler, não é? Foi publicada. Este, também, ungido, não sei se acha, quer dizer, o quarto pastorinho de Fátima, não sei que ele se acha. Agora não sei se acha se foi ungido. Por amor de Deus, abram a pestana. Isto é perigoso. Não é bom. Não pode passar. Eu faço a minha parte. Aqui. Façam a vossa. Hashtag resiste sempre. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, por favor, continuem a visualizar, a comentar, a partilhar, a subscrever, a fazer comentários, a desafiar-me. Ajudem-me a continuar a crescer, ajudem-me a continuar a resistir através da maldição de Cassandra. Até breve.